então a gente volta exatamente na mesma tela. Vamos continuar de onde a gente parou. A cena está configurada. Agora a gente vai direto aqui, ó, neste botãozinho. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Vou dar um print, eu acho que eu já tinha feito isso antes. Só para mostrar onde é que está o menu, porque essa área aqui do Blender é bem confusa, né? É este menu aqui. Nesse menu pode ser em qualquer uma das viewports. Esse menu está em todas as viewports. Ele vai mudar toda a viewport, tá? Esse menu aqui todinho ele vai mudar. Então, a gente vai nesse menuzinho aqui e vai para o Shader Editor. Então, a gente está numa viewport no Object... Opa, desculpa, a gente está numa viewport aqui, na viewport 3D. Esse é tipo o editor que a gente está usando. E aqui a gente está no Shader Editor. No Shader Editor, a gente edita os shaders, que são os materiais. Então, até em português, tá? Vocês vão ouvir o pessoal falando de shader, tá? Ninguém fala em materiais, mas enfim. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão selecionar o objeto que vocês querem aplicar um shader, que vocês querem aplicar um material, e vocês vão clicar em New aqui ou aqui. Deixa eu fazer outro print. Para criar um novo material, tá? Um objeto selecionado, no caso a Suzane, tá vendo que ela tá toda em laranja aqui, então, nesse botão, no Shader Editor, ou aqui, onde diz Material Properties. Combinado? Qualquer um dos dois. Então, vamos fazer por aqui. A gente criou um material novo. Vamos aqui no Material Properties para a gente ver as configurações dele. Então, a gente pode mudar o nome aqui ou aqui, tá? Vamos colocar esse aqui, vai ser o Principled. E esse... Ah, escrevi errado. E esse é o shader mais importante do Blender, tá? Esse é o shader mais... É um shader que não tinha nas versões anteriores do Blender, como eu falei para vocês, acho que no vídeo de introdução, né, dessas aulas todas. O Blender ele teve uma revolução muito grande ali depois da versão da 2.8 em diante. Muita coisa mudou muita coisa na interface, e esse shader ele foi acrescentado. Que as coisas que a gente vai ver nesse vídeo, todas elas eram feitas com vários nós. Nós ou nodes, né, são essas, por exemplo, isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó. E a gente vai criar materiais usando as ligações entre diferentes tipos de nós. E esse aqui faz muita coisa, sabe? Então o trabalho ficou muito mais fácil. E a gente consegue fazer materiais bem realistas, né? Então, o que a gente tinha feito até agora, ali naquele exercício anterior da cadeira Red and Blue, sabe? A gente só tinha colocado uma Base Color, que aqui é a propriedade diffuse, que é a propriedade da cor do objeto. Então, aqui vamos colocar a nossa Suzane azul. Ai, meu Deus, a Suzane não está azul, eu estou mudando aqui, será que a Suzane não está selecionada? Mas o que está acontecendo? Olha só, o que está acontecendo é que, outro print aqui para vocês. O que está acontecendo? Por que a Suzane não está ficando azul? Porque para a Suzane ficar azul, a gente precisa estar neste modo de visualização. Então, a gente vai colocar aqui, olha só, agora a Suzane está azul. Para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor os reflexos e tal do material, que a gente vai mexer nesses parâmetros aqui, vamos fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui, ó, nesse botãozinho, viu? Nesse aqui, clica uma vez, e aí vocês vão clicar em cima dessa bolota, e aí vocês vão escolher um Matte Cap. Eu não sei porque esse é o nome, eu não sei o que é Matte Cap. Map deve ser de material e Cap não faço ideia, tá? Isso aqui vai ser a iluminação que vai ser aplicada. Agora a gente não tá vendo, por causa da nossa configuração de material, mas daqui a pouquinho a gente já vai ver, tá? Pode colocar qualquer uma, sei lá. Isso aqui é uma imagem que ilumina o ambiente. Então, é uma imagem em HDR. Eu não me lembro o que significa HDR, se é High Definition, não sei o que. Tá, mas é o que vai iluminar a nossa cena. Então, pode deixar qualquer uma aqui, tá? Se vocês aumentarem a força, o Strength, ele aumenta a iluminação, né? Então, é como se a gente tivesse
considerando que os pixels da foto, de acordo com a quantidade de branco, de tom, ele ilumina a geometria do nosso objeto. Tá? Ela interage com esses parâmetros aqui do material, que é uma coisa louca, assim, alienígena, esse software. Tá? Bom, vamos começar então. A gente vai primeiro passar pelas propriedades desse shader, tá? E depois a gente vai testar outros nós. Então, eu queria que vocês vissem primeiro aqui o Base Color, que é a propriedade difusa, tá? E em seguida, vamos dar uma olhada nos outros parâmetros. Isso no vídeo do Andrew ali, do Blender Guru, ele explica bem direitinho, então de repente vocês podem também dar uma olhada. Bom, esses 3 parâmetros aqui de Subsurface, a gente pode, eu incentivo que vocês testem, mas testa de repente depois, primeiro vamos dar essa passada aí no vídeo. Isso aí é para coisas que tem uma certa, que a luz atravessa, sabe? Então, por exemplo, isso fica muito visível nas orelhas, não muito visível, tá? Mas isso ficaria visível, por exemplo, nas orelhas da gente, que a gente enxerga um pouco por dentro da pele. Uma lagartixa, sabe? Não sei se você deve ter pego, né? Se vocês pegam uma lagartixa, vocês enxergam as veiazinhas ali por dentro dela. Se vocês colocam o dedo de vocês na frente de uma lanterna, vocês enxergam por dentro do dedo, assim, vermelhinho, assim. Então, isso é o subsurface. Então, é como a luz se espalha por dentro da superfície, por dentro do objeto, tá? Isso aí tem a ver com, sei lá, com o que está dentro do material. É uma coisa bem difícil de simular, e isso aí eu me lembro que quando isso entrou no Blender, foi uma coisa também, assim, muito revolucionária, tá? Hoje isso tem tudo que é tipo de programa. Isso não é a mesma coisa que refração, tá? A refração tá mais ali embaixo. A refração tem a ver com a cor, né? Com essa propriedade difusa, que é o que a gente vê da cor do objeto. Então, é o quanto a luz bate no objeto e entra, né? Tem uma parte dos raios de luz que batem e voltam, e tem uma parte dos raios que batem, entram, e dentro do objeto elas são refletidas em diferentes direções. E aí a gente consegue perceber a cor. Eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar numa parte do vídeo do Andrew que mostra bem essa imagem. Então, nessa parte aqui do vídeo do Andrew, ele tá explicando sobre as propriedades do material, de como eles refratam ou não a luz. Então, a gente consegue ver a cor por causa dessa propriedade, tá? Então, tem aqui essa... Também, se eu peguei uma captura de tela ali do vídeo dele, a gente pode pensar, então, assim, ó, em termos de materiais, tá? Em termos do Principal Shader. A gente tem materiais que são metálicos ou materiais que não são metálicos, que são os dielétricos. Esses materiais dielétricos, vocês podem ver ali na representação que um feixe de luz bate na superfície do material e ele não é 100% refletido. Uma parte dessa luz ela é absorvida para o material e ela reflete em diferentes ângulos. Tá? Ela não vai refletir assim como no metal, não vai refletir 100% do raio. Tá? Então, vocês podem ver que por isso que no metal a gente não vai configurar a cor, tá? O metal ele vai ser, a cor dele é o metálico mesmo. Então, aqui nessa barrinha onde diz metallic, a gente tem esse slider, ele assume vários valores, tá? Mas na real a gente vai usar ou 1 para um material que é totalmente... Não, tá? Vamos corrigir, material metálico. E aqui em 0, um material que não é metálico, ou dielétrico. Então, a gente entende isso. Quando o valor daquela barrinha é 1, ele não refrata a luz, ele reflete toda a luz. E quando ele é dielétrico, ele pode refletir a luz, mas ele também refrata a luz. Então, ele absorve um pouco da luz, e esse um pouco de luz que vai ser refletido, porque entrou no material, ele vai ser colorido.
Então aqui a gente tem um material que não é metálico e aqui a gente tem um material que é metálico. Se vocês aproximarem aqui, tá? Vamos rotacionar aqui, sair da câmera, não tem problema, ó, só 0 ele volta para a câmera. Então, olha só, aqui eu consigo ver, porque eu tô na minha renderização de preview e porque eu tenho aqui no meu shading, na minha configuração, uma imagem HDR, eu consigo ver a forma como esse metal está se comportando. Tem um outro parâmetro aqui que é o roughness. Deixa eu abrir outra imagenzinha aqui. Ó, essa outra imagem também foi tirada do vídeo do Andrew. Esse parâmetro, ele mostra a direção em que a luz está sendo refletida. Então, se tu assume que tu tem uma superfície totalmente plana, vamos imaginar um metal super polido ou um espelho, que eu acho que é o exemplo que o Andrew dá e é o que reflete perfeitamente, tá? Ele reflete a luz exatamente no mesmo ângulo que ela bateu. Se a gente tem qualquer outro material que não seja como um espelho, a gente pode ver que ela reflete de acordo com a rugosidade da superfície. E isso vai definir o quanto os nossos reflexos são bem detalhados, assim, o quanto eles refletem com fidelidade a superfície que está sendo iluminada. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui o roughness com 0, eu vou ver todos os detalhes da minha cena HDR, né? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui, eu escolho essa com as árvores, eu estou enxergando as árvores. Isso aqui é um espelho, tá? É como se comportaria com um espelho, só que como a Suzane é curva, a gente não enxerga exatamente as imagens. Se vocês colocarem um plano, vamos colocar assim, ó, vamos selecionar esse plano e vamos colocar como material aqui o principal. A gente está enxergando, tá muito esquisito, né? Mas a gente está enxergando bem direitinho as árvores, porque o plano não tem nenhuma curvatura, tá? Eu vou tirar esse negócio daqui e vou selecionar a Suzane de novo. Então, tem que ver o quanto a superfície tem essas imperfeições, né, essas rugosidades. Se vocês colocarem o roughness para 1, ele pode ser metálico, não interessa, ele já não reflete as coisas mais, porque a luz, ela não reflete os objetos que estão ao redor, porque agora a gente tem uma superfície muito irregular e a gente não tem o desenho, né, do que está no ambiente. Então, eu não sei se algum objeto que tenha roughness igual a 1, 100%, mas a gente normalmente vai ter alguma coisa no meio termo ali, né? Bom, eu pulei o especular e o specular tint, porque também isso tem no vídeo do Andrew, tá? Para os objetos que têm um índice de refração, esse IOR, perto de 1.5, que é uma faixa grande de objetos, a gente não precisa regular esse specular. O specular é o desenho da luz. Eu vou mexer aqui, tá? Tá em 0,5. Eu vou colocar aqui em 0. Ele vai mexer no contraste do brilho, tá? Então, se eu for colocando aqui, por exemplo, em 1, eu tenho um contraste menor do que se eu colocar em 0. Então, é tipo aquele pontinho branco de brilho de uma esfera, tá? Não é uma coisa que a gente vai mexer em roughness. Então, se vocês querem, vou botar 0,5 de novo. Pronto. Tá, então, a gente não vai mexer no specular, nem no specular tint, a gente quando quiser mexer no brilho, como é que a gente vai regular o brilho? A gente vai mexer no roughness, tá bom? Deixa eu fazer aqui outra pausa, vou fazer uma busca por índice de refração para mostrar para vocês alguns valores, tá? Porque 1,5 é uma coisa que vai servir para vários valores. Então, eu só coloquei ali no Google mesmo IOR Table, de Index of Refraction, e vocês podem ver assim aqui 1.5, né? Tá bom aqui para a maioria das coisas. Então, se vocês forem fazer alguma coisa de cobre, por exemplo, talvez vocês queiram colocar 2.4. Se vocês forem fazer, sei lá, um diamante,
o cristal, aí sim, tá. Aí dá para regular o IOR e aí o IOR e aí de repente ajustar o brilho ali, o specular. Mas tudo isso a gente pode encontrar tabelado, tá? Então não vê que ele 1.5 vai dar bem para a maioria das coisas, tá vendo? Então é aquilo assim, nesses aqui não precisa mexer, tá? No specular e no specular tint não precisa mexer. Anisotropic é... Deixa eu fazer outra pausa, deixa eu ver se eu encontro outra figurinha. Pronto. Então, o que é essa propriedade, tá? É uma característica da reflexão em superfícies metálicas. Eu não vou saber descrever isso em termos de ciência dos materiais, porque eu passo muito longe, assim, de ter conhecimento nessa área. Mas elas é um reflexo meio circular, meio, sei lá, espiralado que tem. Então dá pra ver aqui em panelas de metal, sabe? Como fica no fundo delas, assim. Isso é a anisotropia, uma forma de reflexo que não parece, assim, refletir a direção onde a luz vem. Então parece que uma forma de estrela, assim. Parece que tem uma distorção ali no material. Então isso vocês também vão controlar aqui nessas barrinhas. Outra coisa que vocês podem querer fazer é usar transmission. Transmission vai ser para a gente ter um material de vidro, tá? Então a gente vai ter um material que, a princípio, né, não vai ser metálico. Deixa eu colocar ele mais claro aqui um pouquinho. E o roughness, eu acho que a gente pode ter deixar um material bem, tipo, como seria quase uma superfície não metálica totalmente reflexiva, né? E aqui a gente pode mexer em transmission e a gente vai ver bem direitinho o efeito. No fim eu disse que ia deixar bem claro e não deixei aqui. Então, olha só, se eu colocar transmission 100%, a gente vai ter um objeto que... Isso aqui que vocês estão vendo verde é o reflexo do ambiente, tá? É como se fosse um macaco de vidro, assim. Se vocês mexem em Transmission Roughness, que é a mesma coisa que aqui em cima, vocês vão ver que a gente vai ficando com uns reflexos um pouco menos definidos. Então aqui a gente vai definindo a transparência do material. Vamos deixar mais ou menos na metade. A gente tem um material ainda que é transparente, tá? É vítreo, mas não totalmente, agora ele é translúcido, tá? Então, acho que a gente pode começar por aí, a gente já tem ali uma base sobre os materiais, e agora a gente pode, nos próximos vídeos, começar a adicionar nós, tá? Então, eu vou 0 para a câmera, vou voltar para cá, e daqui eu vou começar criando materiais, vou começar mexendo nesse material aqui no Principle, faltou um R aqui, e adicionando outros nós, para a gente aprender um pouquinho mais aqui sobre esse editor de shaders. Eu vou salvar esse arquivo e vou parar esse vídeo aqui.